Oxum vem me fazer dormir e os grilos não param de cantar. O galo anuncia o dia de amanhã e eu preciso descansar. Oxum vem me fazer sorrir. É uma família muito feliz, né? Porque, na verdade, o meu pai era um músico, era um poeta da vida, né? Do cotidiano. E essa alegria da família, eu falo que é a família festeira, né? Você chama um irmão, faz comida para 15, filho, porque ainda vai os genros, as noras, e essa alegria vem daí. Somos 10 vivos, e quando os meus pais vieram do interior para cá, meu pai trouxe um monte de agregados, que são pessoas, era muito comum no interior as pessoas irem para a capital trabalhar. Na mudança dele, que eu falo que era um verdadeiro pau de arara, né? Na mudança dele veio, acho que 4 ou 5 pessoas morar com ele. E o pior é que eles vieram sem ter casa, né? Vieram para Belo Horizonte, ficaram na casa de... que eu falo que o caixeiro viajante que ele conheceu lá no interior deu azar, né? Deixou o endereço com ele, ele bateu na porta do cara com uma família enorme. E ficaram lá até conseguir uma casa no Esplanada. Então, eu fui criada com muitas pessoas. Era uma média de 20 pessoas em casa. A minha primeira imagem é do bairro Nova Vista, né? Que eu mudei para lá, eu tinha 5 anos. Então, era uma casa de 3 cômodos, só que os cômodos eram enormes. E tinha aquelas camas de abrir e de fechar, a cama de campanha, que à noite eles abriam aquele monte de cama e colocava todo mundo ali. A casa tinha um quarto, uma sala e uma cozinha. A divisória do quarto, para separar o quarto dos meus pais, era guarda-roupa. Então, assim, mas éramos muito felizes. Né? Claro que uma família bastante pobre, mas uma família feliz, uma família alegre, nunca passamos fome. Né? Tínhamos as dificuldades comuns. Afinal, meu pai criou uma família ganhando salário mínimo. Né? Então, ele trabalhava de alfaiate, ele era o arquiteto dos tecidos, então trabalhava muito, né, para criar esse monte de gente. Com meu pai veio a minha avó com os filhos dela, que ela tinha ficado viúva. Então, éramos muitos, né? Ele que era o grande provedor, com um salário mínimo, encostado pelo INSS, né? Ele havia tido tuberculose, mas ele sempre trabalhou como alfaiate. E minha mãe lavadeira, né? Mas éramos todos muito alegres. O fato de sermos pobres não nos impedia de ter essa alegria e todos muito bem criados, né? Meu pai sempre ensinou a gente a ser feliz. Meu pai era uma pessoa muito fantástica, né? Uma pessoa que me entendia muito, nós nos entendíamos muito. Uma pessoa extremamente inteligente, semi-letrado, né? E com ele eu aprendi as melhores coisas. Eu aprendi, por exemplo, que Deus é bom e o diabo não é mau. E quando eu perguntei a ele, por que Deus é bom e o diabo não é mau? Eu preciso de Deus todos os dias. Eu já acordo pedindo Deus bênção, Deus te abençoe, Deus te guarda, agradecendo Deus. Eu nunca precisei do diabo. Não posso falar de quem eu não conheço. Então são coisas que me marcaram muito, né? E que acabam formando a minha personalidade. Uma outra coisa que eu aprendi com ele, que a religião dele era a religião dos filhos. Né? Ele tinha muitos filhos. Ele tinha filho católico, evangélico, macumbeiro, ateu. E ele ia em todas as manifestações religiosas. Então tinha festa no terreiro, ele ia. Tinha festa na igreja evangélica, ele ia. Tinha festa na igreja católica, ele ia. Então ele nos ensinou isso, né? A essa convivência. Né? Na verdade, era uma pessoa de muita fé, mas a fé dele não impedia ele de respeitar as demais formas de rezar. Isso foi um dos maiores legados que meu pai me deixou. A minha mãe, sempre uma mulher extremamente trabalhadora, sabe? Minha mãe era uma lavadeira, passadeira, cozinhava muito bem e era uma pessoa pouco expansiva, mas era uma pessoa que amava muito esse marido dela. Então nós vivemos num lar de muito amor. Talvez isso seja um dos componentes da família ser muito unida até hoje.
né? Os nossos pais se amavam muito. Minha mãe era branca e meu pai é negro. A minha mãe, ela é filha única, né? A minha avó tinha os olhos azuis, né? E o meu pai era negro, filho de escravo. Eles tiveram seus problemas de casamento. A família da minha mãe tinha mais essa questão da racialidade, né? A família dos negros, dos pretos. Mas isso não nos impedia, né, de conviver todos. O meu pai, na verdade, a minha família era o lado pobre da família da minha mãe, né? Essa multirracialidade, ela sempre foi muito presente, porque eu tenho irmãos brancos, mais claros, irmãos pretos, e a gente acaba brincando muito, né? A gente acaba levando isso na brincadeira, mas nós sempre tivemos a consciência dessa negritude como uma forma afirmativa de ser. O meu pai tinha muito orgulho de ser um negro e ele nos ensinou a ter esse orgulho de ser quem ele é, e isso é muito forte no traçado da minha família, né? É claro que eu sou a única militante do movimento negro, né? Eu sou a caçula, eu tenho irmãs de 78 anos, 79 anos. Eu sou a única militante, eu tenho os meus cabelos crespos, a maioria das minhas irmãs não tem, elas alisam, elas gostam de fazer os escovados, mas a gente sempre conviveu bem nesse respeito da forma estética das pessoas se apresentarem, né? Eu sou a única militante do movimento negro, mas com certeza eles respeitam muito essa minha opção, assim como eu fui a primeira militante de esquerda, né, assumida, eu e meu pai. Meu pai era filiado ao PT desde a fundação. A gente sempre teve essa consciência. A minha família toda é de esquerda, né? Pelo menos essa geração mais próxima do meu pai, todos nós, os irmãos. E hoje já não somos todos, né, com essa posição política, mas todos convivem muito bem. Todos nós nascemos pardos nesse país, né? A negritude é uma tomada de consciência. No meu caso especificamente, eu sempre fui muito engajada em militância, né? Desde a década de 70, fui professora do Mobral, essa questão toda. Mas esse impacto da questão racial vem quando eu entro na faculdade, no início na década de 80, na primeira metade da década de 80. Eu tinha passado no vestibular, eu era a única negra da sala. E um dia eu cheguei, tinha uma folha de papel com umas 60 frases racistas na minha carteira, né? Frases horrorosas. Aquilo me deu um sobressalto e eu fui atrás do movimento negro. Eu sabia que existia um movimento negro, não tinha essa militância. Eu era muito mais militante da questão religiosa, da igreja, de grupo de jovens. E aí eu fui atrás do movimento negro com a folhinha de papel na mão. E eu me lembro que estava tendo uma reunião na Rua dos Carijóis, do MNU, Movimento Negro Unificado. E estavam lá vários militantes, hoje muito amigos meus, e eu cheguei com a folha assim, arrasada, né? E eu me lembro que o Marquinhos Cardoso, um grande amigo, virou e falou assim: mais uma que toma consciência da sua negritude. Esse é o Brasil, né? E daí eu começo esse engajamento na militância do movimento negro, né? Foi a partir desse processo que vem essa tomada de consciência, e aí eu me enganjo nessas lutas da questão racial. Na verdade, o MNU faz esse sobressalto na minha vida, né? E o Marquinhos Cardoso me marca muito, quando ele vira e fala assim: é mais um que toma consciência do que é ser preto no Brasil. E aí começa essa minha história na questão racial, né? Era início da década de 80 e assim, é muito sofrido você lidar com isso, né? Porque até então eu não havia tido essa experiência, né? Você sabe que você é negro, você vem de uma família muito pobre, negra, mas que você convive harmonicamente, não tem esse sobressalto. Então, a minha primeira relação com o racismo foi externa à minha família e, infelizmente, foi no banco de
de uma escola. Eu e minha irmã gêmea fomos as primeiras a tirar primeiro e segundo grau completo. Até nós, o máximo que se chegava era a 4ª série primária. Eu tenho irmãs iletradas, né? E a diferença minha para minha irmã gêmea é quase 20 anos. Porque quando eu fiz a faculdade, na verdade, eu ganhei uma bolsa de uma agência internacional chamada Fundo Cristão para Crianças. Eu tinha uma história de ser militante dessa organização e em 1978 eu ganhei um prêmio de redação. Eu ganhei um prêmio internacional, na verdade era um concurso de desenho e eu ganhei o concurso pela redação. Isso 75, 76 que eu ganhei esse prêmio. Eu desenhei a Cidade do Futuro, como eu não sei desenhar, eu fiz uma colagem com dados de computador, negativo de filme, e cartão de loteria, que na época era picotado. Aí eu fiz um desenho de uma cidade do futuro, né? Fiz uma montagem e escrevi uma redação falando do que seria o Brasil no futuro com a automação. Isso em 78. Era um concurso de artes internacional e eu ganhei o primeiro lugar pela redação, não pelo desenho que não tinha. E ficou guardado, eu fui ganhei no Brasil, ganhei no estado, no Brasil e fiquei em primeiro lugar a nível mundial. Só que eu não sabia que isso significaria uma bolsa de estudo no futuro. Quando eu passei no vestibular, eu não tinha dinheiro para estudar, aquela dificuldade. Uma amiga minha, Madalena, que era diretora do Pica-Pau Amarelo, foi a primeira escola alternativa de BH, né, que era uma cooperativa de ensino, naquela época, que era integração de classes, e eu trabalhava nessa escola. Ela acionou eles, ela passou no vestibular, já ganhou um prêmio de vocês e não tem dinheiro para pagar a escola. Aí que eu fiquei sabendo que eu tinha bolsa. E aí, foi por isso que eu fui para a faculdade. Eu formei em 87 e a minha irmã gêmea só entrou na faculdade na década de 2000. Então, e hoje, a segunda geração toda nossa só não fez faculdade quem não quis, porque teve cotas nesse país. Os netos do meu pai, os bisnetos do meu avô escravizado, iletrado, todos fizeram faculdade. Puderam fazer faculdade, porque teve cotas nesse país. Então isso demonstra, né, que na verdade o fato das minhas irmãs, várias delas serem iletradas, vários dos meus irmãos não terem podido cursar o segundo grau ou mesmo a universidade, não foi por incompetência, foi por falta de oportunidade. Então esse é o quadro da educação no Brasil, né? A importância da política de cotas, para mim, ela é afirmada quando eu vejo a minha família. Hoje, todas as netas e bisnetos do meu pai puderam fazer faculdade. E todos que ainda estão em fase escolar poderão fazê-lo. Então, se meu pai estivesse vivo, eu acho que seria o maior orgulho dele, porque ele foi um dos maiores incentivadores, meu, de minha irmã gêmea, e ele sempre falava, as outras eu não pude dar escolaridade, porque na nossa época não tinha escola de segundo grau pública como tem hoje, ou de primeiro grau. A escola de primeiro grau na minha época era o Colégio Estadual Central, era o Marconi, eram escolas na área central. Quem morava na periferia não podia vir para essas escolas. Fora isso, eram as privadas, a Renault, Frederico Ozanam, Humberto Rosas. E aí você tinha uma política educacional de falácia, porque tinha a tal da bolsa de estudo que os deputados davam, que na verdade não eram bolsas, eram acordos, e eu pude estudar, e a minha irmã gêmea, a partir disso. Né? Hoje não. Hoje nos bairros, nas comunidades, você tem a escola de primeiro e de segundo grau pública, e você tem hoje a política de cotas que pode garantir o acesso dessas pessoas à universidade.
a pauta não muda, porque a vida preta importa. A primeira entidade. Você tem um processo de movimento negro, desde o Teatro do Negro, a Abdias do Nascimento, né? Na verdade, a luta do povo negro nesse Brasil começa com a invasão desse país, né? E a importação de vidas humanas para construir a América. Mas a minha entrada no movimento negro, ela se dá na faculdade. Mas desde 79, quando o MNU é fundado, é criado, né? É o Movimento Negro Unificado, mais na minha época, né? Mais contemporâneo, é o MNU. E a gente vem participando. Eu conheci pessoas maravilhosas a minha vida inteira, né? Eu conheci Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, hoje eu tenho Denise Pacheco, Marco Antônio Cardoso, Diva Moreira, Paulo Afonso, que me levou para o terreiro, né? Eu fui para o terreiro pelas mãos de Paulo Afonso Moreira, que me levou para Macumba, né? Até então, meu rompimento com a igreja vem a partir desse encontro com o terreiro. E a Paracilê, as pessoas vão me informando a partir disso, né? A nível nacional, Iedo Ferreira, Marcos Rezende, e eu vou entrando no movimento a partir disso, né? Então eu participo do primeiro congresso, Encontro Negro, Encontro Nacional de Negros, que foi o primeiro ENEM, que é onde surge o Senarab, né? Que é a entidade que hoje eu dirijo. Então eu participei desse processo de construção, sabe? E a nossa luta sempre é a mesma, infelizmente. Eu queria poder dizer para você que hoje a nossa luta é poder sentar, tomar água de coco e contar as histórias lindas e maravilhosas da resistência negra. Não. Nós ainda precisamos sentar e discutir tática e estratégia de sobrevivência ao racismo. De como sobreviver. Então o Brasil não muda. O Brasil não muda porque o Brasil não educa cidadãos para a diversidade. Então, e eu sou um pouco de cada uma dessas pessoas, sabe? Genilson, Nilma Lino, Benilda, Graça Saboia, são pessoas que contribuem para a minha formação de forma decisiva, porque eu sou a somatória dessas pessoas. Eu, na verdade, eu piso na pisada dessas pessoas, de Abdias do Nascimento, sabe, de Matilde Ribeiro. Aprendi tanto com Benedita da Silva, com Antônio Pitanga. São pessoas que fazem parte da minha trajetória de vida, né? E que acabaram por me influenciar e muito nesse debate, nessa discussão. E tem os que vieram depois de mim, que também me formam muito, né? Porque eu viro e falo que ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouco, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar um tanto. Então, mesmo que está chegando, me ensina muito. E também acabam por me formar nessa trajetória, né? Sou mãe de um jovem Rastafari, que eu chamo de Rasta Baby, Diogo. Um jovem que eu viro para ele sempre e falo assim: ai, meu filho, eu queria tanto que você pudesse ir para a balada, ir para a noite, viver a sua juventude e eu dormir tranquila. Mas infelizmente eu não consigo. Quando meu filho sai de casa, eu falo para ele a identidade. A mãe branca fala para o filho o agasalho. Essa é a diferença. Ser mãe preta e ser mãe branca. Porque se o filho sai, você não sabe se ele volta. E isso é muito difícil, porque às vezes perpassa a ideia de um egoísmo, de uma superproteção, mas é preocupação, porque o racismo mata. A polícia mata. Se o meu filho esquecer a chave de casa e chegar e for pular o muro para entrar dentro de casa e a polícia passar, ela pode matar. Se o filho da mulher branca esquecer a chave e for pular o muro para poder entrar em casa, ele vai pôr o farol para poder iluminar o caminho dele. Essa é a nossa realidade. Essas pessoas são covardes.
é omissão. E me incomoda o silêncio do bom. A sociedade brasileira é extremamente omissa. A sociedade brasileira acaba sendo criminosa quando ela se omite diante dessa violência. Para mim, nada me dói mais do que as pessoas negarem uma realidade que está aí. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. Eu não estou fazendo mimimi. Eu estou falando de uma realidade concreta e objetiva. Se o seu filho sair, você tem 80, 90% de chance de saber que ele vai voltar para casa. Se o meu sair, eu tenho 80, 90% de chance de talvez o meu filho não voltar. E isso, é disso que a gente está falando. Então, quando as pessoas falam isso, e isso me incomoda muito, porque não é o filho dela, não é o filho dele que corre esse risco. Essa é a grande questão. O racismo mata na subjetividade, o racismo mata na violência. Ele mata de todas as formas. E as pessoas precisam entender isso. Eu não estou fazendo mimimi, eu estou falando da minha vida, da vida do meu filho, da vida do filho do meu amigo. Todo dia eu falo para a Rasta Baby, eu te amo. Eu confio em você, eu sei o que você não vai fazer, porque eu te ensinei. Mas eu não sei o que a sociedade vai fazer, porque infelizmente ela não foi ensinada a viver com a diversidade. Essa é a grande questão. Eu sei o que o meu filho vai fazer. Eu o eduquei. O pai dele o educou. Nós sabemos. Mas nós não sabemos o que a sociedade vai fazer. As pessoas são cruéis. As pessoas matam porque não gostam da sua cor. As pessoas matam porque não gostam do seu cabelo. Eu falo que eu vou fazer um pacto para discutir o que é irracionalidade. O irracional não mata da forma banal que o racional mata. E é racional. Precisamos discutir essas concepções. Eu não vou ver cachorro matar cachorro na mesma proporção que homem matar homem. E o pior, mata o meu filho, mata o filho da minha vizinha, o filho da outra. Sabe, eu falo que a vida do jovem negro na Bolsa de Valores da vida é capital de altíssimo risco. Você investe e não sabe se vai ter retorno. A mãe branca não. Ela investe e tem certeza que vai ter retorno. Porque o filho dela dificilmente passará pela violência que o meu. O que me levou até o candomblé foi a descoberta da minha negritude. Foi a descoberta da história, sabe, que o movimento negro me traz, dessa vivência da diversidade racial. O desejo de descobrir o que é isso, né? E talvez pelo fato de ter passado por outras religiões, né? Catolicismo, também ia nos cultos evangélicos da década de 80. Eu sempre fui muito ligada à questão de fé. Eu sempre precisei ter fé. Eu preciso ter fé. Eu, Macota Celinho. Isso é pessoal meu. Eu sempre gosto de ter essa questão da fé bem definida. Então, vasculhei tudo. E a minha família, ela já tinha uma tradição na década de 50 com a Umbanda. Eu tenho irmã umbandista, muito mais velha que eu, mas eu fui para o catolicismo e era fervorosa. Né? Eu fui professora de crisma, de catequese, fui de grupo de jovens, chamava LUPAC, Lutamos Unidos pelo Amor de Cristo. As primeiras gincanas do movimento jovem católico, eu participei, a gente criava, e sempre dentro dessa coisa do voluntariado, de ganhar comida, de ganhar as coisas para doar para os mais pobres. Então eu sempre tive essa militância também na religião,
né? Eu não me contentava com ir à missa. Eu queria pôr a minha fé a serviço dessa busca de ajuda ao outro, né? A Sociedade São Vicente de Paulo é isso, né? Também. Mas quando eu vou pro Paulo Afonso me leva para os terreiros, eu descobri um modo de rezar feliz, onde eu podia ser mais eu. Né? Por mais que eu também fosse feliz na igreja católica, eu não vou falar que eu era infeliz, eu estava feliz naquele momento, mas eu me descobri numa outra concepção de fé, e que me fez mais feliz, que foi o candomblé. Então eu me inicio em 1991. Eu me inicio na casa de Tate Tarabequém, né? na casa de Lugum, que era irmão de santo de uma irmã minha. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu no candomblé. E eu, inclusive, tive momentos de intolerância religiosa. Eu não posso esconder isso. Sabe? Quando meu pai de santo, os irmãos dele, minha irmã, e lá vem os macumbeiros. Eu precisei também ter essa tomada de consciência. Por isso que eu digo que tudo parte a partir da formação, do conhecimento. Você não nasce sabendo, você aprende a lidar com a diversidade. Eu tive meu momento intolerante, eu tive, mas ainda bem que eu aprendi a respeitar e a criar pontes, né? Então, quando eu vou para o terreiro, que eu faço essa descoberta, eu me lembro que a minha irmã está assim, aí, você não me chamava de macumbeira? Hoje você é macumbeira. Eu falei, aí eu sou infeliz. Sabe? Então, é importante estar colocando essa coisa, porque às vezes as pessoas, vou esconder. Não, é isso. E aí eu vou para o terreiro com o Paulo Afonso Moreira, irmão da Diva Moreira, né, que é um dos ogãs mais velhos de Belo Horizonte, e eu descubro esse mundo dessa fé preta, dessa fé que reza dançando, cantando, batendo palmas, e eu me encanto por ela. E eu fui para o candomblé pelo amor, eu fui pelo prazer, eu não fui pela dor, eu fui porque eu quis, eu escolhi. Então talvez por isso eu seja tão feliz na minha religião. E aí eu me inicio, né, com Arabequém em 1991. No mesmo ano que eu me inicio, acontece o Encontro Nacional das Entidades Negras, o primeiro Enem, em São Paulo, e no primeiro Enem eu já vou como macumbeira. Porque tinha uma coisa que para poder ser delegado no Enem tinha que ter uma entidade. E eu não era de nenhuma, porque eu gostava de todas. Eu tinha uma dificuldade de saber se eu ia ser do MNU, se eu ia ser da CONEM, se eu ia ser do MNU, se eu ia ser da Casa Dandara, qual é esse meu pertencimento? E eu virar e falar assim, eu sou de todos. E o pessoal, mas de todos não pode. Você tem que ter um para poder ser delegada. E aí eu me inicio no candomblé em abril, e aí a gente funda a Federação Mineira de Candomblessista, a CONCAN. Aí eu chego pro pessoal na escola sindical, na retirada de delegado, opa, eu já tenho uma entidade que é minha, que é a partir da minha fé, que é a CONCAN. Aí eu saí delegada pela Congregação Mineira de Candomblessistas. Eu tinha poucos meses de santo, meses mesmo, e eu fui pro Enem, junto com várias outras pessoas de candomblé, que aí a gente faz um movimento pela CONCAN, levamos uma delegação de macumbeiros. E nesse encontro, no Enem, tinha uma questão política no movimento negro, que estava meio dividida, tinha uma disputa política com o MNU e outras organizações, e o pessoal estava brigando muito. E eu viro e falo assim, eu vou propor que o povo de santo, que nós que somos macumbeiro, a gente provoque a unidade desse povo preto do movimento social. Vamos sair desse encontro, vamos lá para fora, discutir sobre nossa lógica e depois a gente volta e conversa com eles. Aí eu propus, peguei o microfone, muito menino, vamos sair, todo mundo que é macumbeiro, vamos lá para fora, porque isso aqui não é nosso. Esse povo está brigando muito, não dá para expulsar. Isso aqui é encontro de pretas e de pretos, de diversidade, não podemos repetir erros.
E aí eu tirei todo mundo que era de terreiro do encontro. Nós fomos lá para fora, saímos era no Pacaembu, saímos do estádio, arranjamos cadeira e fomos lá para fora. E começamos a discutir o que é que nós estávamos fazendo ali. Que aquele debate do movimento negro social não nos contemplava do ponto de vista que nós éramos de terreiro e que a gente tinha que, de alguma forma, conseguir colocar nossa pauta lá dentro. Num viés que não fosse, bonitinho, a gente respeita, bença mãe, bença pai, quase passando pelo exotismo, mas do ponto de vista da política. E aí a gente fica do lado de fora do Enem. Aí surgiu o Senarab. Aí esse coletivo resolveu dali criar uma entidade de macumbeiros que não discutisse fé, que não fosse catequista, que, né, no sentido de catequizar, sabe, que fosse uma organização dos macumbeiros por direito. E aí a gente me fala, é nosso, é algo nosso. Que não vai discutir se a vela está de cabeça para baixo, está de cabeça para cima, se acendeu certo, acendeu errado. Mas que vai discutir que quem acende vela tem direito de acender do jeito que quiser. E aí é o Senarab. Aí voltamos para dentro do Congresso e anunciamos que estava criado o Senarab. E aí, assim, daí veio, né? Vamos fazer 32 anos agora, em abril. E 32 anos dessa mesma trajetória, porque o Senarab é isso, é um espaço para discutir direito. Nós lutamos por um Estado laico. E o que é um Estado laico para nós? É um Estado que não reze, mas que nos permita rezar e que permita àquele que não quer o direito de não rezar. Estado laico não é um Estado ateu, mas um Estado que convive com a diversidade, com a pluralidade. Porque se você pegar o Brasil, né, o Brasil são diversos Brasis dentro de um único Estado. E não tem como eu falar que esse Brasil é um país de uma única tradição religiosa. Não é. Até porque isso é prepotência. Nós somos hoje no nosso país quase 70% da população brasileira. É a segunda maior população do mundo de negros, inclusive maior do que vários outros países da África. Nós só perdemos para a Nigéria. A diáspora brasileira, ela é de uma enormidade sem tamanhos. A palavra diáspora, a tradução dela é isso, semear por dispersão. Se nós somos diaspóricos, nós somos semeados nessa dispersão que significou a colonização. Nós estamos em todos os lugares. E como eu estou em todo lugar, as minhas práticas também estão em todos os lugares. A minha cosmovisão africana está comigo onde quer que eu esteja. Onde quer que eu encontre um desses negros, por mais que ele fale que ele é católico, mas de noite ele acende a vela, por mais que ele fale que a minha religião é o catolicismo, a minha seita é a Umbanda, se eu não compreender que isso é um processo do racismo estrutural, eu nunca vou entendê-lo na sua subjetividade. Se nós pegarmos o Estado brasileiro, a sua própria formação, o cristianismo sempre esteve de braços dados com esse Estado, sempre. Você acha normal andar pela rua Nossa Senhora de Copacabana, morar no estado do Espírito Santo, ir para o bairro Santo Agostinho, para o bairro Nossa Senhora do Carmo, mas você não aceitará andar pela rua Exu. Não aceitará andar na rua Ogum, porque para você é comum essa relação espúria entre o Estado e a religião cristã. É comum, é normal você ir para São Sebastião do Rio de Janeiro, você ir para o estado de São Paulo, mas todo mundo estranha uma cidade que chama Exu.
Então, é disso que nós precisamos dar conta, da normatização do cristianismo dentro desse Estado. E isso fez com que hoje nós tivéssemos bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi, que é a defesa de interesses dentro do campo do fazer político. E isso se naturalizou e teve seu ápice em 2016. Nós sofremos um golpe midiático da injustiça brasileira, patrocinado pela fé. Essa é a realidade, se você for olhar. Nós tivemos uma caminhada para Jesus recentemente no Espírito Santo, que a abertura foi uma réplica de uma Taurus, um tamanho gigante, em nome de Cristo. Então, a utilização da fé para esses interesses, e aí você tem um problema concreto com o neopentecostalismo. Você tem um problema concreto, real, das pequenas igrejas, grandes negócios, em nome da fé. E não tem como você virar e falar que não é isso. Sabe? Não tem como. E aí, em nome desse Deus dinheiro, desse Cristo dinheiro, você banaliza o sagrado alheio. E isso é patrocinado pelo Estado. O Estado é responsável pela concessão dos meios de comunicação. Pô, tem igreja que tem televisão. E que vai lá falar mal da outra religião. Quem é que está fomentando esse racismo religioso? Estado. Então, essa relação é uma relação espúria do ponto de vista que é alimentada pelo próprio Estado que devia me proteger. Que devia virar e falar, não vou rezar. Vou deixar os brasileiros rezar, quem não quer rezar, o direito de não rezar. Esse é o papel do Estado. Isso é laicidade. Mas não é isso que você vê. Não é isso. Você vê o Estado mandando celebrar a missa. Você chega em Brasília, debaixo no porão de todos os ministérios tem uma capela cristã. Não é qualquer coisa. Você vai aqui no Fórum Lafayette, não sei se você já observou, entra lá, tem uma capela. Você vai à Assembleia Legislativa, está lá de todo tamanho, um crucifixo. Eu não tenho nada contra o crucifixo. Mas dá para pôr um atabaque, dá para pôr um Alcorão, dá para pôr mais diversidade, ou então não põe nenhum. Se você não contempla o conjunto da sociedade, você não tem que contemplar apenas um. Isso é conceito de laicidade. Isso é conceito. É um Estado que convive harmonicamente com todas as formas e manifestações religiosas dos seus cidadãos e cidadãs. Mas não, você vai na escola, festa junina. E o menino evangélico, o que é que ele vai fazer enquanto está todo mundo ensaiando a festa junina? Vai ficar lá discriminado, porque já tem um rótulo de todo tamanho, que ele não dança, por causa da fé. Na verdade, o que é que eu quero? Eu não quero o meu. Eu não quero. Não estou aqui fazendo proselitismo do atabaque. Eu não quero nenhum, porque eu quero um Estado laico. E aí eu quero a interreligiosidade. E aí eu vou aonde for procurar essas pontes. Eu estive 2 vezes com o Papa Francisco, né? No encontro mundial do Papa com os movimentos sociais. Eu estive com ele na Bolívia, né? Ainda era o governo do Evo Morales. Foi a primeira vez, né, que um Papa recebeu um macumbeiro. Porque eu fui como macumbeira, né, cidadã brasileira, macumbeira, feliz. E eu me lembro que foi muito engraçado, que me pediram para levar um presente, né? E eu também receberia um. E aqui no Senarab tinha um curso de bordado em pedrarias.
e tinha uma Nossa Senhora Aparecida bordada nas pedrarias. Então ela tem a coroa da Oxum, miçanguinha amarela, a coroa da Inhansã, que era vermelhinha, o manto azul, que é do Ogum, e era um estandarte de uns 60 centímetros. Foi perfeito. Eu não tinha dinheiro para comprar presente. Como é que dá presente para Papa? Eu não sei nem o que é esse presente, né? E tinha aquela coisa que não dava para tomar bênção, né? Não vou tomar bênção, vou cumprimentar. E aí o que a gente faz? Não vou levar meu adijá, porque o adijá é meu, ele é um instrumento macumbeiro, né? Não é subalternização da fé. E a Nossa Senhora Aparecida, por incrível que pareça, ela ficou linda bordada nas miçangas do candomblé. É mulher, é preta, é a padroeira dos católicos deste país e bordada com as miçangas do candomblé. Ou seja, o meu sagrado e o do Papa convivem harmonicamente. Nós é que precisamos aprender a conviver. E essa foi a conversa. Quando eu entreguei, ele queria saber o significado e foi isso que eu disse. O meu sagrado e o seu convivem harmonicamente. É mulher, é preta, padroeira dos católicos do meu país e está bordada com o meu sagrado. Essa foi a primeira vez que a gente se encontrou, com muita diversidade. Ele tem uma fala muito forte, uma fala muito boa dessa relação e, na verdade, esse encontro é buscar mostrar para o intolerante cristão, católico, que olha, o Papa conversa com a macumba, é você que não vai conversar? É você que vai discriminar? É exatamente essa a intenção. E eu não tenho o menor problema de buscar fazer pontes. Não tenho. E da segunda vez eu fui convidada, né? Novamente. Foi quando o Papa foi fechar o Portal da Misericórdia, né? Que é um portal que tem lá no Vaticano. Não sei muito bem a história deles lá, mas é um portal que ele abriu pela misericórdia do mundo e ele ia fechar, e foi por ocasião do encontro dele com os movimentos sociais. E aí o convite veio para mim poder ir. Eu me lembro que eu ainda perguntei, está convidando a Célia Gonçalves ou a Macota? A Macota, porque aí é na casa do cara, né? É o Vaticano. Não, o convite é para quê? É para a Macota. Então tá, vou de macumbeira. Vou com minha roupa linda, minhas contas, e fui. Porque eu acho que qualquer forma de você viver a diversidade com respeito é válida. Sabe? Que é a lógica da não banalização do sagrado alheio. Né? É romper com essa ideia de que o meu é de Deus, o seu é do diabo. Né? Então, assim, foi muito belo o encontro. Foram momentos muito bons e eu acho que traz para o meu povo também essa ideia de que o plural e o diverso é isso, são pontes e pontes são necessárias. O mundo já tem muro demais. Durante toda a pandemia, a gente sempre soube que o público nosso é o público mais vulnerável. É o público preto, pobre, periférico, feminino. A primeira vítima de Covid deste país é uma mulher preta, doméstica, cuja patroa trouxe o vírus da Europa. E ela morreu. Porque a patroa com certeza teve tratamento. E nós sabíamos que essa pandemia representaria isso. Porque é esse público que desce para o trabalho, que vai para o mercado, porque enquanto a classe média alta, a elite, grande parte da sociedade vai estar dentro de casa, alguém vai precisar alimentar esse povo. E quem alimenta esse povo foi o povo preto, que dirigiu o ônibus, que dirigiu o táxi, que dirigiu o Uber, que abriu a padaria, que trabalhou na padaria. Fomos nós. O vírus, ele é democrático, o Estado não é democrático. Porque na hora de você lidar com a forma como você vai tratar, é diferenciado. Quem vai morrer por falta de ar é o pobre preto, usuário do SUS. Porque a elite vai até importar aparelho respiratório.
A gente distribuiu muita, fez muita máscara e distribuímos muita comida. Muita. Teve um dia que esse auditório aqui cabia você andar um pé na frente do outro, de tanta comida que tinha. Porque assim, a gente correu atrás das cestas básicas, a gente passou para o Estado a relação, a gente chamou as comunidades, a gente pegou doação, você tem uma ideia, nós não fechamos o Senarab nenhum dia, durante os 2 anos e meio de pandemia. Porque nós sabemos que o nosso povo tinha muita fome. Nós sabíamos que o vírus é democrático, o Estado não é democrático. Alguém tinha que cuidar dessas pessoas. Alguém tinha que cuidar do povo. Assim, nós fechamos todos. A ordem que era fechem os terreiros. Porque a nossa religião é a religião do afeto. É a religião do afeto. A gente reza abraçando, tocando, pegando. E nós sabíamos que a principal forma de contágio era o toque. Né? Por incrível que pareça, era uma doença que se contagia, sabe? E nós temos uma característica que diferencia das demais tradições religiosas. Os nossos terreiros não tem lugar para poder dar distanciamento. Não tem. Essa coisa de falar em distanciamento de 2 metros é só para a igreja, para a catedral, não é para macumba. E aí, assim, não tem jeito, fecha, sabe? Vamos cuidar do povo na fé, ensina banho pelo telefone, faz garrafada, põe na porta do terreiro, o povo vem pegar. E foi isso. A nossa religião, a nossa tradição, ela é essencialmente ecológica. Nós não conseguimos manter nossas práticas se nós não cultuarmos a natureza. O nosso ancestral, os nossos inquices, nossos orixás, nossos voduns são, na verdade, aspectos da natureza. Né? Então, é uma religião eminentemente ecológica. O lema do Senarab, inclusive, é Pauê Paorixá. Matou a fúria, matou um orixá. Nós não existimos, não fosse a exuberância da natureza. O rio é Oxum, é Dandalunda, a pedra é Xangô, a mata é de Oxóssi, as plantas medicinais são de Ossanha. Então, é uma religião eminentemente ecológica. Nós não existimos se não existir natureza, se não existir a grandiosidade do que é essa relação nossa para com a natureza. Eu sou do movimento social. Eu fui candidata uma vez e é horrível. Não gostei da experiência, não quero repetir essa experiência, fui muito mais como tarefa. Eu sou uma mulher eminentemente política, porque o meu corpo é político. É a política que assegura se eu vou viver ou vou morrer. Quem decide são eles. Então não tem como não ser um corpo político, não ser uma militante, mas sem nenhum interesse de ir além disso. Né? Eu faço política 24 horas, porque quem decide se meu terreiro vai tocar, se meu povo preto vai viver é a política. Mas não. Então eu quero usar da política para garantir vida. Eu quero ir atrás dos nossos direitos, quero disputar com o Estado esse poder que ele tem de nos matar. Enquanto ele tenta nos matar, a gente tenta viver. Mas no campo aqui do movimento social. Eu acho que o que me move é a fé. A fé e a esperança, né? A gente é tudo louco de esperança, sabe? Porque se não fosse isso, né? A gente já teria desistido. O meu avô escravo teria desistido de viver, de ligar pra gente esse orgulho de ser preto. A minha avó branca do olho azul teria desistido de, sabe? A minha mãe lavadeira. Então, eu acredito que, na verdade, a esperança é a grande mola. E nós temos sempre que ser loucos de esperança. Mas também a gente precisa ser muito problema para a psicologia moderna. Excesso de elevada autoestima
sempre. Porque assim você consegue, sabe, ir pegando essas pedras e ir arredando. E toda vez que a gente chegar numa encruzilhada, a gente não vê essa encruzilhada como um fim, mas como uma possibilidade de novos caminhos. Porque encruzilhada é isso. Se chegou ali, cara, não tem recuo. Não tem como se recuar. Então, o Brasil é um país muito jovem, sabe? E eu sonho com o fim dessa prepotência. Eu sonho com a ideia de que as pessoas não precisem preocupar se uma cota salinha vai para o céu ou para o inferno, porque isso é um problema pessoal meu. Isso que as pessoas me respeitem na minha forma de rezar, na minha forma de ter fé. Então, assim, e o que me move é que eu acredito na educação. Sempre, sempre, sempre. Porque eu acredito que só educando essa sociedade a gente poderá de fato construir um mundo melhor, sabe? A educação, a ausência da educação nos levou até aqui, nos levou até 2019, sabe? Quando se teve o ápice do ódio, o ápice do crescimento da extrema-direita, do fascismo, de tudo isso. A ausência de educação. Porque quando você não educa, você não ensina o respeito. Você não ensina, sabe, a necessidade da ponte. Então, é isso que me move. Sabe? Vamos fazer pontes. Seu filho já não quer chorar. As lágrimas que eu deixei cair no rio já foram de encontro ao mar. Ora por nós, ora iê, ora por nós, ora por nós, ora iê, ora por nós, ora iê. O ouro que brilha nas águas do rio é Oxum.